Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de programação para sistemas embarcados. Nessa aula de hoje, nós vamos ver resistores e protoboard, né? São mais alguns componentes que são importantes na área de elétrica e de eletrônica que a gente precisa conhecer para que a gente possa estar utilizando aí nos sistemas embarcados. Então, a gente já viu o que é um multímetro, para que ele serve, como que ele funciona. Já vimos também sobre a parte de resistência elétrica, corrente elétrica, tensão elétrica e potência elétrica. E agora a gente vai ver dois componentes que a gente utiliza bastante na elétrica e eletrônica, que são os resistores e a protoboard. A gente vai começar falando sobre protoboard. Protoboard é o nome em inglês, em português a gente chama de matriz de contato, mas é muito mais comum a gente encontrar por aí o pessoal falando protoboard mesmo aqui no Brasil. Então a gente vai continuar falando com esse nome, tá? A protoboard nada mais é do que uma placa, ela é feita de plástico, onde ela tem alguns contatos na parte de baixo que facilitam a montagem de um circuito de forma provisória, tá? Então, essa protoboard, ela é criada, ela foi desenvolvida para que a gente possa estar desenvolvendo circuitos como se fossem os nossos protótipos, certo? Então, a gente, na verdade, desenvolve protótipos nela para que depois que a gente tiver o circuito pronto, a gente faça todos os testes, a gente possa passar isso para um modelo que seja mais duradouro, né? Que não seria a própria protoboard. E ela é feita de um material que é plástico, como a gente pode ver aqui na parte de cima, com um monte de pininhos onde a gente consegue encaixar os terminais dos nossos componentes e internamente existem os contatos que ligam esses pinos. Então a gente não precisa ficar fazendo ligação entre um e outro, facilitando assim muito o nosso processo, né? Porque se a gente fica ligando um componente com outro, faz algum tipo de ligação com eles, a gente leva um tempo, porque a gente precisaria fazer uma solda, precisaria tomar um tempo ali, de repente a gente não dá certo aquela solda, ou não deu certo aquele componente que a gente testou, a gente tem que trocar, ou a gente queima alguma coisa, a gente tem que trocar, porque nesse processo que a gente está montando o circuito é muito comum isso acontecer, e aí na hora da troca a gente teria que cortar essa solda, né, soldar novamente, e isso daria um trabalho. Então esses pinos que estão aqui, eles são pinos que são muito simples, que a gente simplesmente pluga eles lá e a gente consegue colocar e tirar à vontade, tá? Internamente, então, o que acontece? Quando a gente tem os nossos pininhos aqui sendo colocados, se eles estão em uma coluna de pinos que tem contato um com o outro, é como se a gente estivesse ligando um com o outro. Então, um componente a gente está conseguindo ligar com o outro se a gente colocar eles no local correto ali, nos pinos corretos. Esse daqui é um desenho esquemático de como que é a parte da ligação dos contatos de uma protoboard de forma comum, tá? Podem existir algumas protoboards que sejam um pouco diferentes esse desenho, mas as mais comuns elas utilizam esse tipo de desenho aqui. Então aqui existem vários pinos que você pode ligar os seus componentes. Então se eu for ligar, por exemplo, eu quero ligar um resistor com um LED, o que eu faço? Eu posso colocar aqui o meu resistor ligado, por exemplo, em um dos lados aqui. Então, eu vou colocar aqui um resistor. Outra perninha do resistor, né, o outro terminal do resistor, eu ligo em outra coluna, tá? Em outro pino de outra coluna, porque se eu ligar na mesma coluna, é como se eu estivesse ligando o meu resistor nele mesmo. Então, aí ele não vai funcionar. Então, eu preciso ligar um lado de um resistor aqui numa coluna, o outro lado eu ligo ali na outra coluna, tá? E aí, como eu quero ligar do lado dele, por exemplo, um LED, eu vou ligar nessa mesma coluna que eu liguei aqui o meu resistor, eu vou estar ligando o meu LED, tá? E o outro terminal do LED eu ligo em outra coluna. Então, aí nesse caso, eu vou estar fazendo assim a ligação. Eu liguei como se fosse o nosso resistor aqui no nosso LED, tá? Para poder fazer a ligação entre os dois. Então, aí eu consigo fazer a ligação entre dois componentes utilizando a protoboard. E esses pinos aqui, a gente pode depois tirar os componentes dali e colocar eles em outro lugar, caso seja necessário, ou trocar o componente sem ter problema nenhum, sem prejudicar em nada a montagem. Bem, aqui a gente tem um exemplo de como que a gente faria a ligação de um circuito, então, utilizando um LED e um resistor e as baterias, tá?
Na parte de cima, a gente viu que existem as linhas, ó, vou voltar um pouco. Aqui a gente tem as colunas que são internas, né, que elas se ligam por coluna, e em cima a gente vê que elas se ligam por linhas, porque a gente utiliza elas para poder ligar os polos positivo e negativo de bateria, certo? Aí, a indicação do positivo, qual vai ser o positivo e qual vai ser o negativo, a gente normalmente tem na própria protoboard, ela vem desenhado. Ela então indica, ó, a linha azul e a linha vermelha, tá vendo? A azul aqui em cima tá externo, a vermelha tá interno, então indica que o polo que tá vermelho aqui para baixo seria o positivo, e o polo azul ou preto aqui em cima seria o negativo, e aqui embaixo ele tá trocado. O preto ele tá em cima e o vermelho ele tá embaixo. Isso é só uma indicação para facilitar pra gente. Não é obrigatório a gente ligar desse jeito, mas é muito mais fácil. Porque aí quando a gente for ligar as nossas fontes ou ligar todo o circuito na parte positiva e negativa das baterias, né, da fonte de tensão, a gente consegue fazer a ligação dela de uma forma muito simples e já com esse indicativo direto na protoboard, tá? Então aqui nesse exemplo aqui, a gente tem a bateria, essas duas baterias elas estão ligadas juntas, né, são duas baterias que estão em série, né, uma ligada na outra, então aqui a gente vê que tem a conexão, ó, desse lado com essa, então é como se fosse uma única fonte, tá? O lado positivo da nossa fonte está aqui, e o lado negativo da nossa fonte está aqui embaixo. Então, esse lado positivo, ele foi ligado na matriz de contatos, ó, no pino positivo, certo? Nos pinos que indicam como se fosse positivo. E o lado negativo foi ligado aqui embaixo, nos pinos que indicam como sendo negativo. Aqui foram utilizados fiozinhos para poder ligar os componentes. Não necessariamente a gente precisa usar esses fios. É interessante porque facilita o nosso processo de ligação, tá? Porque a gente não tem que ficar deixando os componentes todos tortos, a gente deixa eles retinhos. Mas a gente não precisa, a gente poderia estar ligando eles assim na sequência um do outro. Então aqui, ó, a gente tem o positivo aqui e no positivo a gente está puxando o fiozinho aqui para baixo para essa coluna. Essa coluna aqui, ela tá toda em contato. Fiz um risquinho aqui, ó. Essa coluna aqui, ela tá toda em contato. O que que significa? Que esse pino aqui, ele tá em contato com esse outro aqui, que seria onde está um dos terminais do nosso resistor. O outro terminal do resistor está aqui nessa outra coluna. Essa outra coluna, ó, tem ligação entre todos esses pinos aqui. Então, significa que esse terminal do nosso resistor, o outro terminal, está ligado com esse fio que está ligado nessa outra coluna. E essa coluna aqui tem toda a ligação. E está ligado um dos terminais do LED. Então, significa que a gente tem o nosso resistor, né, desse lado de cá, e aí o nosso resistor tem um fio ligado a ele, e no fio a gente tem aqui o nosso LED, ó. E o outro lado do LED está ligado nessa coluna, ligado a esse fio aqui. E esse fio, ele está ligado aqui embaixo, ó, na parte negativa, porque aqui a gente tem tudo ligação em linha, tá? Então aqui seria esse circuito que a gente está vendo aqui embaixo, ó. Um resistor ligado aqui com o nosso LED e com a nossa fonte, ó, porque o positivo da fonte está ligado num dos terminais do resistor, o outro terminal do resistor, que é aqui, está ligado no LED, e o outro terminal do nosso LED está ligado aqui embaixo, na parte negativa da nossa pilha, tá? Então a gente montou esse circuito aqui, utilizando essa protoboard. E se a gente quiser tirar esses componentes, é só a gente tirar eles daqui, tá? Bem, agora que a gente viu o que é uma protoboard, a gente vai ver o que são resistores e algumas propriedades desses resistores que são muito importantes. Primeiro, a gente vai entender o que é. Um resistor, ele é um componente, tá? A gente já falou sobre resistência elétrica. O que é a resistência? É a oposição à passagem da corrente elétrica. Então, todos os materiais têm uma certa resistência. E o resistor é um componente que foi feito para isso, para resistir à passagem de corrente elétrica. E ele também vai ser utilizado para outras aplicações além da resistência de passagem de corrente, tá? Então, ele funciona como se fosse um limitador. Ele limita a corrente que vai estar chegando no nosso circuito. Então, às vezes, a corrente é muito alta. A gente precisa ter resistores para que a corrente que vai chegar nos nossos outros dispositivos ali ligado nesse circuito seja mais baixa e não queime eles. E aí é isso que o nosso resistor ele faz, tá? Na maior parte das vezes, essa é a aplicação dele. Mas existem outras aplicações também. Como que a gente desenha, como que a gente representa o resistor em um circuito? O desenho esquemático dele é utilizando ou esse retângulo aqui, lembrando o retângulo ele é vazio no meio, tá? Porque se tiver um fiozinho aqui ligando, ele vira na verdade um fusível.
Ou então esse outro exemplo aqui, onde ele é esse zigue-zague, tá? Bem, aqui eu vou falar para vocês sobre algumas aplicações de resistor. Então, sabe a resistência do chuveiro? A resistência de vários componentes que a gente utiliza de aquecimento, como por exemplo fornos elétricos, ou mesmo secador de cabelo, que são esses dispositivos aqui, ó, é um fiozinho que está enrolado, isso é um resistor, tá? A gente chama de resistência, mas na verdade o nome correto seria resistor. E o que acontece, como eu disse para vocês, né? Na maior parte das vezes o resistor vai estar sendo implementado em um circuito para que ele possa limitar a passagem de corrente elétrica, certo? Só que nesses casos aqui, que a gente está vendo esses componentes que são os resistores utilizados em chuveiro, utilizado em secador de cabelo, utilizado em fornos elétricos, eles funcionam, na verdade, para aquecimento. Porque um resistor, quando ele resiste à passagem de corrente elétrica, normalmente vai acontecer um efeito nele que a gente chama de efeito Joule, tá? Que seria um aquecimento. E o aquecimento desse nosso resistor, ele pode ser utilizado para algumas aplicações, como é o caso do chuveiro. Então, no chuveiro, a gente liga, na hora que a gente vai iniciar o chuveiro, né? Ele está ligado na rede elétrica, então a gente tem uma corrente elétrica passando ali por ele. A partir do momento que a gente abre o registro, a gente faz a ligação desse circuito, tá? E aí a ligação desse circuito faz com que o nosso resistor, que é o componente que está ali dentro, ele aqueça. E a partir do momento que ele aquece e a água passa por ele, a água é aquecida e acaba resfriando o resistor. Por isso que muitas vezes o resistor ele queima quando a gente abre muito pouco a água, porque aí tem pouca água resfriando aquele resistor e ele vai queimar, que na verdade é aquecer tanto que ele acaba rompendo o material, tá? Então existem vários locais que a gente utiliza resistores também. Aquelas lâmpadas antigas também que a gente utilizava, com o bulbo e com o fiozinho lá no meio, essas lâmpadas também funcionam mais ou menos dessa mesma forma. Você tem uma corrente elétrica passando, o fio ele é muito fininho, ele está envolto ele está em um local com vácuo, né? Então, o que acontece é que aquece aquela resistência, aquilo lá é uma resistência, ela aquece, e ao aquecer ela também vai encandecer, ela vai emitir luz, tá? Fazendo assim o processo de acender a luz pra gente. Então, resistores, eles são usados muitas vezes, né? Em circuitos para realmente limitar a passagem de corrente, mas em algumas vezes a gente vai utilizar eles também para outras aplicações, como é no caso de transformar energia elétrica em energia térmica. Aqui a gente tem alguns exemplos de resistores, tá? Existem vários tipos de resistores, cada um deles com as suas propriedades e com as suas vantagens e desvantagens e aplicações. A gente tem esse primeiro aqui que é um resistor de carvão, a gente tem um resistor SMD, a gente tem um resistor de fio. Esse resistor de fio aqui é muito parecido com as resistências elétricas de chuveiro ou de secador de cabelo, porque nada mais é do que um fio que está enrolado ali, tá? Resistor de fio, né, também, resistor de encapsulamento cerâmico, resistor de encapsulamento metálico. Eles têm as suas vantagens e as suas aplicações. Na maior parte das vezes a gente vai estar utilizando esse primeiro tipo de resistor aqui nos nossos circuitos, tá? Que são resistores para circuitos onde a gente não tem uma potência muito alta, a gente não tem uma corrente muito alta, então a gente consegue utilizar esse tipo de resistor aqui, que é o resistor de carvão. Os valores de resistência, eles não são gerais, assim, a gente não consegue fabricar todos os valores de resistência. Não dá para fabricar um resistor de 1 ohm, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, até 10.000 ohms, até 100.000 ohms. Não dá pra gente fabricar todos os tipos de resistor, tá? Existem limitações em relação à fabricação deles. Então, existem valores de resistores que são valores comerciais, tá? Que são esses valores que a gente tem aqui. Então, a gente tem o resistor de 1, 1.1, 1.2, 1.3, depois já vai para 1.5, 1.6, 1.8, 2 ohms, 2.2, 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9 ohms, e a gente vai aumentando assim até chegar a 9.1 ohms. Mas aí podem perguntar, né?
Mas só vai até 9.1 ohms? Não, na verdade esses são todos os valores multiplicando por 10 a 0, que seria multiplicando por 1, ou seja, são esses valores. Mas a gente também tem todos esses valores multiplicados por 10, todos esses valores multiplicados por 100, por 1000, tá? E assim por diante, até chegar a 10 a sexta, e hoje em dia até alguns valores que são um pouco maiores do que esse também. Aí depende também do fabricante de resistor, tá? E às vezes a gente tem alguns valores mais específicos, mas esses valores são os comuns que a gente encontra por aí. Só que se a gente não tem todos os valores de resistor, pode ser que em algum momento a gente precise, na hora que a gente precisa de uma aplicação, de um valor mais específico, a gente precisa fazer algum tipo de adaptação, tá? E a gente vai ver como que a gente adapta o circuito ou adapta os resistores para que a gente possa utilizar esses valores comerciais no nosso circuito. Bem, assim como os valores existem valores comerciais, a gente não consegue fabricar todos os valores, a gente também tem uma questão em relação à dissipação de potência, tá? Existe também os valores comerciais de dissipação de potência. O que seria isso? O resistor, se por ele, né, for aplicado nele uma potência muito alta, ele pode acabar queimando, tá? O resistor vai queimar. Então a gente precisa de resistores que aguentem uma potência maior. Então existem várias classes de resistores que aguentam vários valores de potências diferentes. Então a gente tem uns resistores, quanto menorzinho for, quer dizer que eles vão dissipar uma potência menor. Então eles aguentam uma menor potência, que é 16 watts. Mas quando a gente tem um resistor bem grande aqui, a potência que ele aguenta, a potência que ele dissipa é mais alta, de 3 watts. E existem outros valores também de potência, tá? Às vezes um pouco mais alto desses, mas aí a gente trabalha com um banco de resistores. Mas então a gente tem aqui, ó, 16 watts, 1/8 de watts, 1/4 de watts, meio watt, 1 watt, 3 watts. Bem, e os resistores, como a gente viu naquele exemplo anterior, e são os resistores que a gente mais trabalha na parte de sistemas embarcados, eles são tão pequenininhos que a gente não consegue escrever o valor de resistência em cima daquele componente. O componente é muito pequeno para que a gente consiga escrever tudo isso. E aí, o que a gente faz? A gente precisa na verdade foi criado, né, um código de cores, e a gente precisa decifrar esse código para entender qual que é o valor. Então a leitura do valor do resistor a gente faz a partir de um código de cores, tá? Que ele é demonstrado aqui. Os resistores hoje em dia, a maior parte deles tem 4 ou ele tem 5 faixas de cores, né? Se ele tiver 4 faixas de cores, a gente tem que a primeira faixa é o primeiro dígito, a segunda faixa é o segundo dígito, a terceira é o multiplicador e a quarta é sempre a tolerância. A última sempre vai ser a tolerância, tá? Já se ele tiver 5 faixas, a gente tem o primeiro dígito, o segundo dígito, um terceiro dígito, o multiplicador e a tolerância. Então, o que muda do 4 para 5 faixas é que os 5 faixas a gente tem um dígito a mais, que é esse terceiro dígito aqui. No caso de um resistor com 4 faixas, a gente tem somente o primeiro e o segundo dígitos, multiplicador e tolerância. O último sempre a nossa tolerância. E essa tabelinha que a gente tem aqui, ela então ajuda a gente a decifrar qual que é o valor de um resistor. Então vamos usar como exemplo aqui esse resistor. Vamos começar com esse resistor de 4 faixas. Ó. A gente tem que a primeira faixa é verde. Então a gente vai vir aqui na coluna da primeira faixa, na cor verde, e vai ver o número 5. A segunda faixa é azul. Então a gente vem na segunda faixa aqui e olha, azul é 6. A terceira é amarela. Terceira a gente vem aqui no multiplicador. Então é 5, 6, 56, né? E o multiplicador amarelo é vezes 10 a terceira. O K significa a terceira, né? 1000. Então é vezes 1000. 10K, né? 10.000. E a última faixa aqui é a nossa tolerância, que a gente vai olhar aqui, ó, que ele dá, nesse caso ele é prata, então é mais ou menos, né, cinza, mais ou menos, acho que esse é prata mesmo, mais ou menos 10%, tá? Então quer dizer que esse resistor, ele é de 56, né, 5, 6, vezes 10, vezes 10 a terceira, que seria 10.000, mais ou menos 10%,
tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que é essa tolerância aqui. A tolerância é o quanto que esse resistor ele tem de variação para mais ou para menos, porque um resistor ele não tem um valor exato, tá? É difícil a gente encontrar uma forma de produzir um dispositivo desse tão pequeno que consiga ter aquele valor tão exato assim, tão perfeito. Então existe uma faixa de tolerância. Esse resistor, então, ele pode ter uma faixa, normalmente, entre 10% ou 5%, mais comum é a gente encontrar resistores com essa faixa de 5% de tolerância, mas ela pode ser menor também, e aí, normalmente, eles são mais caros, tá? Então, o mais comum é a gente encontrar com a faixa dourada, que são 5% de tolerância. Vamos dar uma olhadinha num exemplo aqui, ó. Nesse nosso exemplo aqui, a gente tem um resistor, então, que a primeira faixa dele é amarela, então o primeiro dígito dele é 4. A segunda faixa dele é roxa, né, violeta, então quer dizer que o segundo dígito dele é 7, então ele tem 47. A terceira faixa, ele só tem 4, então a terceira é o multiplicador, que é vezes 100, então é 47 vezes 100 aqui. E a última faixa é a tolerância, que nesse caso aqui é dourada, 5%, tá? Então, ele é 47 vezes 100, mais ou menos 5%. E aí, esse 47 vezes 100, a gente transformou aqui em 4,7 vezes 1000, tá? 4,7 quilo-ohms, mais ou menos 5%. O que significa esse mais ou menos 5%? Significa que esse resistor, ele pode variar entre os valores de 4,935 kg e 4,465 kilo-ohms. Então, ele pode ir desde 4,46, quase 47, até 4,93, quase 94 kilo-ohms, tá? Isso que quer dizer o mais ou menos 5%. É só a gente pegar o valor dele, então 4,7 kg ou 4,7 mil, né? Mais os 5%, somar 5% desse valor, que são 235. Então, os 4,7 mil mais os 235 deu os 4,935. E os 4,7 menos os 5%, né, ficou 4,7 mil menos 235, que deu os 4,465 mil. Então, ele pode variar entre 4,465 mil e 4,935 mil, que ele está dentro da tolerância dele, tá? Se ele for prata, a tolerância é ainda maior, ó, a tolerância é de 10%. Então, aí é uma tolerância maior que a gente teria, então quer dizer que ele poderia variar mais aqui entre um valor e outro, tá? Tem uma variação maior. Aqui um outro exemplo, ó. O primeiro dígito desse nosso resistor, né? A primeira faixa é laranja, então o primeiro dígito é 3. A segunda faixa também é laranja, então o segundo dígito também é 3, então 33. A terceira faixa dele é marrom, então é 10, então é 33 vezes 10, que dá 330 ohms. E a última faixa, que é a dourada, significa que ele é mais ou menos 5%. Então, se a gente somar 5% e subtrair 5% desses 330, a gente vai chegar nesse valor aqui, ó. 330 mais 5% dá 330 mais 16,5, que dá 346,5. E 330 menos 5% é a mesma coisa que 330 menos 16,5, que dá 313,5. Ou seja, esse resistor aqui, ele é de 330 mais ou menos 16,5 ohms. Isso significa que ele pode variar entre 313,5 e 346,5 ohms, tá? Então, na hora que a gente vai medir real aquele resistor, ele vai ter que dar um valor entre 313,5 e 346,5 para ele poder valer. Aqui mais um exemplo, ó. A primeira faixa desse nosso resistor é marrom, então quer dizer que o primeiro dígito dele é 1. A segunda faixa dele é verde, então quer dizer que o segundo dígito é 5, então ele é um resistor de 15. A terceira faixa dele é o multiplicador, que é vermelha, que é 100. Então, quer dizer que ele é 15 vezes 100, né? Ou 1,5 mil, tá? E a última faixa aqui dele é
os 5% a tolerância. Então, quer dizer que esse resistor agora, que é de 1,5 kΩ, mais ou menos 5%, ele pode variar entre 1,575 kg e 1,425 kΩ, tá? Então, essa é a faixa aceitável. Então, quer dizer que ele pode variar 75 ohms para mais ou para menos, que ele está dentro da faixa dele. Na hora que a gente vai medir ele lá no real, ele tem que dar um valor entre esses dois valores aqui, certo? Bem, e como eu falei para vocês, quando a gente trabalha com os resistores, eles têm valores comerciais. Isso faz com que, na hora que a gente vá realmente montar o nosso circuito, pode ser que a gente precise realizar uma adaptação no circuito de forma a juntar mais de um resistor para poder achar o valor que a gente precisava. E isso vai acontecer também, essa questão de associação de resistor, associar vários resistores ou várias resistências, também pode acontecer no momento que a gente junta alguns componentes que podem ter resistência neles também. Podem não ser resistores, mas podem ter resistência. Por exemplo, quando a gente trabalha com uma fonte, uma pilha, ela tem uma certa resistência interna. E essa resistência interna a gente poderia estar associando ao valor da nossa resistência para achar um valor mais real, mais plausível da resistência do circuito como um todo, tá? E aí a gente chama isso então de associação de resistores, que seria você juntar várias resistências. E existem basicamente dois tipos de associação de resistores, tá? A associação em série e a associação em paralelo. E a gente pode misturar essa associação e trazer ela também para mista, tá? A associação em série acontece quando a gente tem um resistor do lado do outro, quer dizer que eles realizam uma única conexão entre eles, um único terminal entre esses resistores está sendo conectado. Nesse exemplo aqui de baixo, a gente tem 3 resistores fazendo associação, só que olha só, esse nosso resistor 3 está ligado no 4 por um único terminal e o 4 está ligado no 5 por um único terminal. Então, aí é uma associação em série. A gente está seriando esses resistores. Todos eles estão um do ladinho do outro, formando uma linha, tá? Então, aqui, esse resistor aqui em série, que a gente está associando o 1 e o 2, a gente precisa achar a resistência equivalente. Porque, ó, se a gente medir, colocar um ohmímetro, né, e determinar qual que é a resistência elétrica entre os terminais desse resistor, a gente vai achar o valor de resistência dele, que a gente vai chamar de R1. Se a gente colocar o ohmímetro aqui nesse segundo resistor, a gente vai encontrar o valor da resistência dele, que a gente vai chamar de R2. E se a gente colocar o nosso ohmímetro aqui, ó, no meio, entre os dois resistores ligados, qual que é o valor que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar um valor que a gente chama de REQ, que significa resistência equivalente, tá? Então, a resistência equivalente da associação desses dois resistores, quando eles estão associados em série, é a soma deles. Então, é o valor da resistência do primeiro mais o valor da resistência do segundo. Então, se o primeiro tem 10 ohms e o segundo tem 10 ohms, vai ser 10 mais 10, 20 ohms. Simplesmente assim, tá? Então, na associação em série, a resistência equivalente é a soma de todas as nossas resistências. R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5 até o Rn, né? Até o último resistor que a gente tiver. Nesse exemplo aqui de baixo, ó, a gente tem os resistores R3, R4 e R5. Aqui o valor, ele tá como R1, R2, R3, né? Mas é porque a gente tem aqui a sequência, o primeiro, o segundo e o terceiro. Mas seria o valor desse 3, mais o valor desse quarto, mais o valor desse quinto resistor aqui. Então, a gente tem a somatória de todos eles para achar a resistência equivalente. Então, todos esses a gente pode dizer que formam um único resistor que a gente vai chamar de resistor equivalente, tá? Ou resistência equivalente. Bem, essa é a associação em série, só que existe também a associação em paralelo, quando os nossos resistores dividem dois terminais, tá? A ligação entre eles é entre dois terminais. Então, ó, o terminal da esquerda desse resistor 1 tá ligado ao terminal da esquerda do 2, e o terminal da direita do 1 está ligado ao terminal da direita do 2. Então, eles dividem dois terminais de ligação aqui, tá? Os dois terminais deles estão interligados. Nesse caso, o cálculo da resistência equivalente é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais chato de fazer.
mas nada que seja muito difícil. A resistência equivalente, na verdade, não vai ser dada direto, vai ser 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, tá? Então, quer dizer que para a gente achar a resistência equivalente, a gente tem que inverter os valores do R1 e R2, somá-los e inverter novamente, certo? Então, essa é a conta que a gente vai ter que fazer para calcular aqui o valor da resistência equivalente. E se a gente tem 3 resistores, a gente faz a mesma coisa, só que agora com os 3. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Então, sempre, ó, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual à somatória dos inversos dos resistores. 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, R4, mais 1 sobre R5, mais 1 sobre R6 e assim por diante até chegar no mais 1 sobre Rn, que é o nosso último resistor daquela sequência, tá? Daquela ligação em paralelo. Mas, muitas vezes, a gente vai ter os nossos resistores ligando, fazendo uma ligação que a gente chama de ligação mista, onde a gente mistura a ligação em série e em paralelo, como é o caso que a gente tem aqui. Na associação mista, a gente vai ter que analisar cada um dos casos, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nesse caso aqui, ó. A gente tem associação entre o 1 e o 2, que estão ligados em série. Só que aí a gente tem esse 3 e 4 ligado em paralelo, e o 5 está aqui do lado, ligado em série com toda a sequência. Só que o 3 e 4 aqui em paralelo atrapalha porque a gente não pode ligar todos em série, tá? Não tem como eu ligar o 1, o 2, o 4 e o 5 em série. A gente não pode fazer isso, porque o 4 está ligado em paralelo com o 3. Então, primeiro eu tenho que resolver essa sequência aqui. Então, o que eu faço? Eu utilizo o cálculo de resistência em paralelo para esses dois resistores. Então, eu pego o 3 e o 4 e calculo a resistência equivalente a eles, que eu chamei aqui de RP, tá? Então, a gente vai encontrar o valor desse RP. É como se eu estivesse pegando esses dois e substituindo eles por um resistor chamado RP aqui, que vai ter o valor dessa conta. 1 sobre RP é igual a 1 sobre o valor de R3, mais 1 sobre o valor do R4. Depois que eu substituir esses dois aqui que estão em paralelo por esse resistor aqui RP, todos eles estão em série, olha só. Agora parece que é tudo uma única coisa só. Aqui em cima ele estava atrapalhando esse paralelo, aqui embaixo todos eles estão numa sequência. E aí eu posso aplicar o meu cálculo em série, tá? Aí eu vou fazer o 1 mais o 2, mais o RP, mais o 5. E vou ter o valor da resistência equivalente final. Então, isso mostra pra gente o quê? Que quando a gente está numa associação que é mista, a gente precisa sempre estar resolvendo em partes. O que for paralelo, a gente resolve utilizando a continha de paralelo. O que for série, a gente resolve utilizando a continha da resistência em série, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor, eu trouxe aqui algumas associações para a gente entender. Olha, eu tenho a associação desse resistor aqui, que ele é amarelo, roxo, vermelho e dourado, que significa que ele é de 4,7 quiloohms, né? 4,7 mil ohms. E aqui a gente tem um outro resistor que é marrom, verde, vermelho e dourado, que é de 1,5 quiloohms. Nesses dois casos, a gente não está colocando em jogo o valor da tolerância, tá? A gente vai colocar somente o valor dos resistores mesmo, porque a gente não consegue calcular com a tolerância aqui. Então, para associar os dois em série, ó, os dois estão em série. Um terminal do primeiro resistor está ligado em um dos terminais do segundo resistor. Então, a associação em série significa que a resistência equivalente é simplesmente a soma dos dois. Então, é 4,7 kg mais 1,5 kg, que vai dar 6,2 quiloohms no final. Então, a gente associando esses dois resistores, é só somar o valor dos dois. Nesse segundo exemplo, a gente tem 3 resistores que estão em paralelo. Então, o primeiro resistor, ó, amarelo, roxo, vermelho, é 4,7 kg. O segundo, marrom, verde e vermelho, é 1,5 kg. E o terceiro, que é marrom, preto, vermelho, é de 10 quiloohms. Para a gente fazer a continha, então, como que a gente faz? 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 4,7 kg, mais 1 sobre 1,5 kg, mais 1 sobre 10 kg. E no final, a gente vai fazer essa soma fazendo assim, ó. Então, 1 sobre a resistência equivalente é igual a 1 sobre 4,7 kg, mais
1 sobre 1,5 kg mais 1 sobre 10 kg. E aí a gente tem que somar esses três valores aqui, né? Esses três valores que estão invertidos. Então, ó, pegamos aqui a nossa calculadora para poder fazer essa continha. Então, a gente tem, ó, 1 sobre 4,7 kg. 4,7 kg é 4,7 mil, ou seja, 4.700. Então, eu vou fazer a conta aqui, ó, abrir parênteses e vou colocar 1 sobre 4.700. Mais, o próximo é 1 sobre 1,5 kg, que significa 1 sobre 1.500. E o último é 1 sobre 10 kg, tá? Então, mais 1 sobre 10 mil. E na hora que a gente faz essa continha de soma, ó, ele dá pra gente 9,79, né? Vezes 10 a menos 4, tá? Então, vou até escrever isso daqui aqui, ó. 1 sobre REC é igual a 9,79, né? Vezes 10 a menos 4. Só que esse valor que a gente está encontrando aqui, ele não é o valor final, porque esse é o valor de 1 sobre REC. Para a gente achar o REC, a gente teria que passar ele multiplicando para o lado de lá, porque ele está dividindo. Então, a gente ia ficar 1 é igual a 9,79 vezes 10 a menos 4, vezes REC. E esse 9,79 a gente passa para esse lado dividindo, porque ó, ele está multiplicando. Então, eu ia ficar com 1 sobre 9,79 vezes 10 a menos 4 é igual a REC. Então, no final, quando a gente acha o valor aqui da soma, na verdade, a gente tem que sempre inverter esse valor, ó, fazer 1 sobre ele. E é o que a gente vai fazer agora, ó. Aqui a gente já tem esse como sendo resposta. Ele foi salvo aqui como sendo answer, tá? Que é a resposta. Então, a gente vai fazer 1 dividido pela answer anterior, pela resposta anterior, que vai dar 1020,9, quer dizer, né? Que vai dar 1021 no final. Então, esse valor de REC aqui é igual a 1021 ohms. Ou, né, a gente pode escrever como foi escrito aqui em cima. O REC é 1,021 kilo-ohms, que é a mesma coisa, tá? Então, aqui é 1,021 mil ou 1021, dá o mesmo, tá? Então, aqui é o cálculo da resistência equivalente quando a gente está trabalhando com os resistores em paralelo. E se por acaso a gente tiver uma associação mista, como que a gente faz? Então, ó, a gente já tinha feito lá naquele exemplo anterior, agora a gente está tudo junto, ó. A gente tem esses dois em série, esses três em paralelo. Então, vamos resolver separadamente. Esses dois em série, a gente já tinha visto que dava 660 ohms, né? A gente só soma os dois. 330 mais 330 deu 660. Esses três aqui em paralelo, a gente acabou de fazer a conta deles. Deu 1021, né? 1,021 kg. E quando a gente faz isso, ó, esses três eu transformei em um só. Esses dois eu transformei em um só. Agora, eles estão ligados em série. E aí é só a gente somar, tá? Então, o que que eu fiz, ó? A gente fez a associação desse ponto aqui que a gente vai chamar de A até esse ponto B. Fazendo essa associação aqui, ó, que a gente acabou de ver aqui, associação em série. E a gente fez a associação entre esse ponto B e o C como sendo uma associação em paralelo, tá? Então, essa daqui foi do A até o B e essa daqui foi do B até o C. Se a gente redesenhar os pontos aqui, ó, do A até o B, a gente substituiu pelo 660, porque a gente associou esses dois. E do B até o C, que é aqui, a gente substitui pelo 1021, que é a associação desses três em paralelo. Então, no final, a gente tem dois em série. E aí, para fazer a associação em série, é só somar. Então, no final, a gente vai ter essa última associação em série, fazendo a soma de 660 com 1021, que vai dar 1621 ohms, ou
1,681 quiloohms, tá? Então, a associação mista, a gente analisa e a gente sempre faz tudo que dá pra gente fazer em série, a gente faz em série, tudo que dá pra fazer em paralelo, a gente faz em paralelo, e no final a gente sempre vai acabar chegando em uma situação onde a gente vai ter que fazer mais uma vez série ou mais uma vez paralelo para poder chegar no resultado final, tá? Então, essa daqui é a associação mista. Bem, agora a gente vai estar fazendo uma atividade prática sobre a associação de resistores. Na aula de hoje, a gente vai fazer uma atividade prática de associação de resistores. Então, para isso, eu tenho aqui um multímetro, tenho alguns resistores, eu tenho 4 resistores aqui, mais um aqui, e tenho uma protoboard. A gente vai começar dando uma olhadinha em relação às cores dos nossos resistores, tá? Então, aqui eu tenho um resistor que ele é da cor amarela, roxa, vermelho e dourada. Então, a cor amarela representa o número 4. A cor roxa, né, violeta, representa o número 7. O vermelho é o multiplicador 10 à segunda e o dourado é os 5%, que é a nossa tolerância. Então, esse resistor aqui, ele é de 4,7 quiloohms, mais ou menos 5%. Então, aqui é o 4, aqui é o 7, aqui é o 10 ao quadrado. Então, 47 10 ao quadrado, a gente pode falar também que seria 4,7 10 ao cubo, né? 4,7 kg. O segundo resistor aqui, ele é laranja, laranja, marrom e dourado. Então, o laranja é o 3, o segundo laranja também é 3. Aí a gente tem o marrom, que é o multiplicador 10 à primeira, né, ou somente 10, e o dourado, que é a tolerância de 5%. Então, ele é 33, né, 3 e 3, vezes 10 a primeira, ou vezes 10, ou seja, 330 ohms, mais ou menos 5%, que é a tolerância dourada. O nosso terceiro resistor, ele é marrom, verde, vermelho e dourado. Então, o marrom, ele é 1, o verde é o 5, o vermelho é o multiplicador 10 à segunda, e o dourado é o 5%. Então, a gente tem 1 e 5, né, 15, vezes 10 ao quadrado, mais ou menos 5%. Ou então a gente pode falar como 1,5 vezes 10 à terceira, que seria 1,5 quiloohms, mais ou menos 5%. E por último aqui, a gente tem um resistor que ele é marrom, preto, laranja e dourado. Então, o primeiro marrom aqui é 1, preto é 0, laranja é o multiplicador 10 à terceira e o dourado é o 5%. Então, a gente vai ter marrom e preto 1 e 0, 10, né? 10 à terceira, que seria quilo, então 10 quiloohms. E a tolerância aqui, que é o dourado, 5%. Mais ou menos 5%. E por último, eu tenho aqui um outro resistor que ele é igual ao segundo, tá? Laranja, laranja, marrom e dourado. Então, ele é um resistor de 330 ohms. Esses resistores, eu coloquei eles aqui na protoboard, eu vou colocar esse daqui também. A protoboard, ela é uma plaquinha toda furadinha, né? Onde dentro dos furos a gente tem os contatos elétricos. Então, quando a gente coloca algum componente na nossa protoboard, na verdade a gente está interligando ele internamente. A gente não consegue ver com o que a gente está interligando, por isso que a gente tem que entender como que a protoboard funciona. Então, ó, a protoboard ela tem ligação nas colunas, tá? Então, aqui a gente tem a separação desse primeiro bloco e o segundo bloco. Então, cada uma dessas colunas, elas estão interligadas. Então, se eu colocar um resistor aqui ligado na mesma coluna que o outro resistor, é como se eles estivessem interligados, tá? Então, eu tô ligando essa parte aqui desse terceiro resistor com o primeiro terminal do quarto resistor. Na linha, eles não estão ligados, não tem ligação entre si, somente se eles estiverem na linha de cima, né, que seria o menos, ou na linha aqui que é o mais, ou nessas duas de baixo que é o menos e o mais. E entre uma coluna e outra a gente não tem interligação também. Então eu colocando esse resistor aqui, que é um resistor igual ao segundo, aqui em cima, mesmo que ele esteja na mesma coluna
que o de baixo, ele não vai ter interligação, porque a gente tem uma separação entre as colunas de cima e as colunas de baixo, tá? Então, lembrando, tudo que estiver na coluna está interligado, mas só se eles estiverem nesse pedacinho ou nesse pedacinho, né? Então, tudo que tiver aqui vai estar interligado, tudo que tiver aqui vai estar interligado. Na linha não tem ligação. E aqui a gente tem ligação na linha, que seria para a gente ligar a alimentação, tá? A gente utiliza esses terminais aqui de fora para ligar a alimentação. Então, a gente já tem indicação de positivo e negativo, positivo e negativo. Então, a gente vai fazer aqui agora a medida dos nossos resistores separadamente. Então, o primeiro resistor aqui, ele deveria ter 4,7 kΩ, mas a gente sabe que o resistor ele tem um processo de fabricação, né, que não permite que a gente tenha uma exatidão tão perfeita, e por isso que ele tem a tolerância, a faixa de tolerância dele é 5%. Então, eu vou ligar aqui o meu multímetro. O multímetro eu vou colocar então aqui na escala correta. Se ele tem 4,7 kg, eu não consigo medir nem na escala de 200 nem na escala de 2 kg, porque a de 2 kg mede até 2 kΩ. Ele tem 4,7, então vou ter que colocar na escala de 20 kg. E aí eu vou colocar os terminais aqui para poder fazer a medida. Deixa eu deixar eles bem paradinhos. Ó, 4,69. Então, ele deveria ter 4,7 e ele tem 4,69. Isso está dentro da tolerância dele. Esse resistor de 4,7 kΩ, como ele tem uma tolerância de mais ou menos 5%, significa que ele pode ter mais 235 ohms ou menos 235 ohms além do valor dele. Então, significa que ele varia entre 4,465, mais ou menos, né? Até 4,935 kΩ, tá? 4,465 kg até 4,935 kg. Então, a gente mediu 4,69 kΩ, né? A gente leu ali 4,69 só que ele está na escala de quilo. E então, a gente sabe que ele é 4,69 kΩ. Então, ele está dentro da faixa de tolerância dele. Muito bem, inclusive. O segundo resistor, eu vou medir o de cima e o de baixo. Eles devem ter 330 ohms cada um. Então, a gente vai colocar aqui na escala de 2K. Não tem como a gente medir na escala de 200, né? A gente colocando aqui, ele vai ultrapassar a nossa escala, olha. Ele não mede, tá? Porque ele tem 330, ele não mede, ele só mede até 200. Então, vou colocar na de 2K e aqui, ó, a gente vai observar 327, tá? 0,327, só que a gente tá com a escala de quilo, então a gente multiplica por 1000, né? Então, dá 327. Ele deveria ter 330, ele tem 327. E o de cima, 326. Então, vejam que são dois resistores iguais, né? Eles deveriam ter o mesmo valor 330, mas um tem 326 e o outro 327. Isso quer dizer, né, que eles estão dentro da faixa de tolerância também, porque a tolerância deles, mais ou menos 5% do valor, dá 16,5 ohms, tá? Para mais ou para menos, ou seja, eles poderiam variar entre 313,5 até 346,5. Eles mediram 326, 327, então os dois estão dentro da faixa. Nosso terceiro resistor é um resistor de 1,5 kΩ, então a gente vai manter nessa escala de 2 kg. E ele tem, ó, 1,508. Então, era para ter 1,5 exatamente, né, ou 1,500, ele tem 1,508. Ele também está dentro da faixa de tolerância dele. Tolerância de 5% para esse resistor significa que ele poderia ter 75 ohms para mais ou para menos. Ou seja, ele poderia medir de 1,425 kg até 1,575 kΩ. E ele mediu 1,508. E agora o último resistor, ele é 10 kg, tá? 10 kΩ. Então a gente vai mudar para a faixa aqui até 20 kg, porque essa faixa anterior não ia conseguir medir ele. E aqui, ó, a gente vai obter o valor dele como... Calma aí que ele tá variando bastante, que eu tô mexendo muito aqui a mão. 10,09.
Então, ele é de 10 kΩ, né? E ele mediu 10,09 kΩ. Ele tem uma tolerância de 5% também, que dá para ele 500 ohms para mais ou para menos. Então, ele podia estar medindo entre 9,5 kg e 10,5 kΩ. Então, ele também está dentro da faixa de tolerância. Agora que a gente já sabe que todos os resistores estão na faixa de tolerância e todos eles estão realmente medindo o valor correto, a gente vai então fazer a ligação entre eles, ligação série e ligação paralelo. A gente vai começar fazendo uma ligação em série entre esses dois resistores aqui que são o de número 2, né? Dois resistores de 330 ohms. Então eu vou soltar os outros aqui da placa, deixar eles separados. E a gente vai utilizar então esses dois resistores aqui e a gente vai fazer a ligação em série para eles. Então eu vou manter o que está aqui em cima e eu vou ligar esse outro aqui. A ligação em série significa que eles estão ligados por um único terminal. Então um terminal vai ter que estar ligando no outro. Para isso eu vou colocar eles na mesma coluna, tá? Coloquei então na mesma coluna e agora, na hora de fazer a medida da resistência, eu vou colocar um terminal desse lado de cá e o outro terminal do outro lado, tá? E não importa a ordem, os resistores eles não têm lado positivo, negativo, né? Então não tem problema a gente inverter aqui não. Bem, estão ligados aqui, eu vou mudar para a faixa de 2 kg, tá? E a gente vai fazer a medida aqui da resistência desses dois em série. Então, ó, vamos medir 0,650 e fica variando porque eu tô mexendo aqui, tá? 652. Então, cada um deles deveria ter 330, né? Como a gente está fazendo uma ligação em série, lembra que a ligação em série a gente soma. Então, o correto seria 660 e a gente mediu 652. Como os valores dele também não são exatamente 330, a gente viu que um era 326, o outro 327, então tá certinho, a gente vê que a associação realmente funciona, a associação em série. A gente tem a somatória das resistências aqui. Agora a gente vai fazer mais uma associação em série entre os resistores 1 e o resistor 3. Então, vou colocar aqui esses dois resistores aqui que são o 2, vou colocar o resistor 1, e a gente vai fazer a ligação com o resistor 3. O resistor 1, ele tem um valor de 4,7 kΩ e o resistor 3 tem um valor de 1,5 kΩ. Então, a gente já viu que a ligação em série deveria dar a somatória dos dois. E aí, a gente vai medir então quanto que dá. A gente está na unidade errada, né? 2 kg, como um tem 4,7, já ultrapassa o 2 kg. Então, vamos colocar ali em 20 kΩ. Então, ó, deu 6,20, tá? Que é o valor que a gente esperava mesmo. A gente tem um resistor de 4,7, um resistor de 1,5 kg, né, os dois. Se a gente somar, vai ser 6,2 kΩ, a somatória dos dois, que foi o que a gente observou aqui, tá? Então, a gente tem aqui, ó, 6,20, 6,22, 6,20 deu exato, 6,20 kΩ. Então, a gente tá aqui com o valor certinho da somatória desses dois resistores. Agora, a gente vai fazer uma ligação em paralelo. Então, a gente tem aqui a ligação em paralelo, a gente vai fazer entre os resistores 3, 1 e 4, tá? Então, vou pegar aqui o resistor 1 e eu vou colocar aqui ele primeiro. Para fazer a ligação em paralelo, então, com o resistor de número 3, eu vou ligar os dois terminais, tá? Eles têm que estar em ligação com os dois terminais. Então, eu vou colocar um dos terminais vai estar ligando com esse e o outro com o outro. Então, eu vou colocar aqui os dois na mesma coluna da protoboard que eles vão estar em ligação. Lembrando que a coluna é que liga. E eu vou colocar mais um resistor. Eu estou colocando agora 3 resistores juntos nessa ligação em paralelo. O 1, o 3 e o 4. Prontinho. Para fazer a medida agora, tanto faz, tá? Eu pegar nos dois terminais do de cima,
variando aqui, porque como eles estão em ligação, é como se eu estivesse pegando no mesmo ponto, então não faz diferença. Eu vou pegar aqui no resistor do meio, tá? Eu vou medir a partir do resistor do meio. Aqui a nossa unidade está em 20 kg, tá? Eu vou manter essa unidade de 20 kg, porque a gente tem um resistor aí que é o 1, o 3 e o 4, né? Então é 4,7 kg, 1,5 kg e 10 kg. Eu vou manter pra gente dar uma olhadinha no valor, ó. Olha só como o valor deu baixo, 1,01, na verdade a gente pode diminuir. Ué, mas não era somatória dos resistores? Ó, 1,026 kΩ a junção desses três. Mas não era somatória? Se a gente tinha 4,7 kg, 1,5 kg e 10 kg, a gente deveria estar somando. Mas não. Na verdade, quando a gente tem a ligação em paralelo, a gente não soma os resistores. O que a gente faz? Quando tem a ligação em paralelo, a gente faz o inverso do valor deles, somado, e depois inverte de novo. Então, a gente vai ter esse primeiro resistor aqui, que é de 4,7, a gente inverte ele. Então, faz 1 dividido por 4,7 kΩ. Aí, a gente soma com o inverso desse daqui. Então, soma com 1 dividido por 1,5 kΩ. E soma com esse daqui invertido também. 1 dividido por 10 kΩ. Depois que a gente faz a somatória dos três, a gente inverte novamente o valor. E no final a gente chega num valor aí que deveria ser de 1,021 kΩ. E a gente mediu 1,026. Então estamos no valor certinho, 1,026 kΩ. Então vejam que quando a gente tem os resistores em paralelo, a gente não soma os valores, né? Eles não vão aumentar o seu valor. Na verdade, eles estão diminuindo, porque a gente tem aí que cada resistor, né? Quando a gente vai achar resistência equivalente, ele vai estar sendo somado, só que o inverso dele vai estar sendo somado e depois vai estar invertido de novo. Então a gente acaba tendo uma diminuição no valor total. Vamos ver o que acontece se ao invés de ter esses três resistores aqui, que é o 4, o 3 e o 1, se a gente tivesse dois em paralelo, que seriam dois iguais, né? Vamos colocar aqui, então, o resistor 2 em paralelo com o mesmo resistor 2, né? Com outro resistor 2, que seriam dois resistores de 330 ohms. Quando a gente fez a ligação em série, a gente viu que eles tinham em série, né, 330 mais 330, que deu 660. Agora vamos dar uma olhadinha em paralelo o valor que vai dar. Aqui eu vou manter nos 2K, tá? E a gente vai fazer a medida então. Ó, 0. Deixa eu ver se eu consigo manter parado aqui. Vou medir no mesmo resistor, 0,162, tá? 0,162, ou seja, eu posso diminuir a minha escala, né? Vou diminuir ela aqui. Então, 164,7. Agora ele tá mais correto, né? Que a gente diminuiu a escala. É sempre o certo a gente usar a melhor escala possível, né? Como a gente tinha dois resistores de 330, quando eles estavam ligados em série, a gente tinha a somatória dos dois valores. Então, era o dobro, né? Dois resistores de 330, a gente fazia 2 vezes 330. Ou 330 mais 330, que deu 660. Agora que a gente tem em paralelo, se a gente faz essa conta invertida, né, a gente inverte o valor desse, soma com o inverso desse e inverte de novo, é como se a gente estivesse dividindo pelo número de resistores, já que eles têm o mesmo valor, tá? Isso só funciona porque eles têm o mesmo valor. Então, aqui eu tenho 330 e 330, é como se eu fizesse 330 dividido por 2. Por isso que deu aproximadamente 165. Deu 164,7, né? Que seria o 165 aqui, que é a divisão dos dois, tá? Então, quando a gente tem em paralelo com o mesmo valor, é como se a gente estivesse dividindo pelo número de resistores. Se eu tivesse aqui 10 resistores de 330 em paralelo, eu faria 330 dividido por 10, tá? Todos eles em paralelo. Agora, a gente vai fazer uma mistura entre série e paralelo. Vou fazer aqui uma misturinha, tá? Eu vou colocar aqui, ó, esse daqui, que é o 2,
que é de 330 ohms, ligado em série com outro de 330 ohms, e depois ligado em paralelo com o de 1, o número 1, né? Na verdade, que é 4,7 kg, o número 3, que é o de 1,5 kg, e o número 4, que é o de 10 kΩ, tá? Então, eu fiz aqui uma mistura, ó. Eu liguei esse daqui em série com esse, e esses estão ligados com esses três aqui que estão em paralelos, tá? Eu vou mostrar aqui o resultado todo dessa nossa análise. Então, a resistência equivalente aqui. Para medir a resistência equivalente, eu tenho que ter um terminal desse lado e o outro do lado de cá. Tanto faz qual dos três resistores eu escolher. A gente vai mudar aqui a escala para 2K. Então, estamos aqui na escala de 2K e vamos fazer a medida. Ó, ele não está medindo o valor aqui. Eu vou mudar a escala e vamos ver se ele permite que eu determine aqui o valor. Agora sim, ó, 1,66. 1,66 quilo-ohms, tá? Era para a escala de baixo ele estar medindo, porque ela é até 2 kg. Agora ele mediu, ó, 1,67, 1,677 quilo-ohms. O que acontece quando a gente tem essa mistura entre série e paralelo? A gente tem que fazer análise e separando, fazendo parte por parte. Então, ó, a gente pode começar juntando esses dois porque eles estão em série. Então, 330 e 330 a gente tem 660, que a gente já tinha feito, né? Só somar. Agora, não tem como a gente somar esse com esse daqui, porque não é a ligação direta, né? Eles não estão em série. Primeiro eu tenho que resolver esse paralelo aqui. Esse paralelo a gente já tinha resolvido, que tinha dado 1,02 quilo-ohms. Então, eu tenho aqui 660, né? E 1,02. Então, somando o quilo, né? Então, somando os dois, 660 mais 1,02 quilo-ohms, daria mais ou menos 1,68 quilo-ohms. E a gente mediu aqui 1,67. Agora deu 679. Tinha dado 677. Então é isso. Deu certinho. A gente faz análise separadamente, porque é uma análise mista. Tá certo? Então, pessoal, essa daqui foi a nossa aula prática de hoje. Muito obrigada e até a próxima aula.